Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu observei que no último vídeo algumas pessoas comentaram, algumas se assustaram com o meu relato sobre pesadelos durante a quimioterapia. Gente, não tô respondendo as mensagens como eu costumo fazer, porque o meu braço ele deu uma inchada quando eu cheguei de viagem e essa inchada debilita bastante, sabem? Os movimentos, e quando você esforça mais, aí à noite você não consegue dormir muito bem e é uma dor que vem e que termina aqui na ponta do dedão. Mas eu já tinha gravado sobre pesadelos durante a quimioterapia, lá quando aconteceu comigo. E eu lembro que eu acho que eu ainda estava encostada assim na parede e falei, eu tive um pesadelo muito estranho, aí não entrei em detalhes. Ops, perdão. Depois, passado um tempo em que eu tinha processado todas as coisas que tinham acontecido, eu retornei para contar essa experiência. E ontem eu relatei ela, mas relatei no meio da notícia de que dos resultados do teste BRCA2, que me deixou triste, me deixou feliz. E daí eu contei dentro, assim, sem planejar, sabem? Então acho que é por isso que pode ter dado uma assustada em algumas pessoas. O pesadelo, ele foi daquele jeito mesmo, como eu contei. Eu já tinha tido outros e não relatei os outros, justamente para não assustar, sabe, gente? E porque eu sei que nós somos únicos e o nosso organismo é único na sua individualidade, na sua perfeição, na sua imperfeição, então pode não ocorrer com todas as pessoas. Então eu fiz uma lista de coisas que podem acontecer durante um tratamento oncológico. Pode ser na quimioterapia, na radioterapia e no tratamento hormonal que um paciente oncológico faz. Mas antes de passar isso, eu quero dizer assim, a própria ansiedade do diagnóstico, ela pode levar você a uma privação do sono e a privação do sono te levar a uma irritabilidade durante o dia. Essa irritabilidade vai fazer com que você durma mal e aí você vai entrar num ciclo vicioso. Lembrando sempre, gente, que ter pesadelos ou sonhos ruins, eles são de vez em quando, lá muito de vez em quando, eles são considerados normais. Mas quando você tem pesadelos frequentes, um especialista ou um psicólogo, ele deve ser avisado, ok? Então vamos lá. Tipos de efeitos colaterais que a quimioterapia pode causar. Isso eu já falei bastante, né, gente? Mas vamos lá. Alterações sexuais. Isso daqui, uma amiga minha já pediu para eu falar sobre isso, mas eu tenho medo do YouTube barrar o vídeo, mas eu vou gravar ainda, tá? Alterações sexuais, anemia, ansiedade, constipação. Eu tive muito, gente. Eu ficava com a pança imensa e sabe aquela sensação? E porque a quimioterapia, ela pode prender ou soltar o intestino. Varia de pessoa para pessoa. E em mim, ela soltava o intestino no primeiro e no segundo dia e depois prendia
como se fosse as 7 chaves. E eu tomava coisa natural, sabem? Que a minha mãe fazia, suco de mamão, suco de aquele caldo da ameixa, sabem? E aí depois me dava nojo, tudo isso. Diarreia, dor, fadiga. Essa dor, gente, e esses efeitos, eles podem permanecer até 12 meses depois que você teve o seu tratamento interrompido ou longos anos. Fadiga, falta de ar, febre e infecção. Isso daqui é uma coisa que deu febre, teve alguma infecção, é hospital, pronto-socorro imediatamente, tá? Porque é um fio, porque a gente não tem imunidade quando tá fazendo tratamento. Por que a gente baixa a imunidade? Porque a imunidade precisa estar baixa para que as drogas da quimioterapia possam agir. Durante a rádio, também a imunidade está baixa. E muitas pessoas não se atentam a isso. Então sai uma feridinha na boca, sente um negócio mais estranho, tem uma febre e não relaciona, sabe? Insônia, mucosite, que são aftas, feridas dentro da boca, mudança na pele, a minha pele ficou craquelada completamente. Já tive que interromper o vídeo porque passa sempre um carro nesse horário tocando música extremamente alta e se capta no som, o YouTube coloca que eu tô violando direitos autorais. Então, o meu joelho, a minha pele, ela doía de encostar no sofá. E aí eu colocava sempre um lençol, já era um lençol por dia, porque eu também suava muito no sofá e eu tinha uma fadiga intensa. Gente, eu tinha uma fadiga que algumas pessoas vão se identificar comigo. Eu me movimentava, mas era de uma maneira tão lenta que hoje eu falo que eu sou rápida. E eu sou uma pessoa lenta. Eu permaneci muito lenta. A mudança na pele, gente, olha, eu hidratava com olhinhos, sabe? Hidratava com super hidratantes, tomava banho com sabonete de bebê. Mas o que me resolveu mesmo foi aquele kit com produtos que aí era tudo pra isso mesmo, sabem? Então me aliviou um pouco, mas eu sofri muito durante a quimioterapia, muito mesmo. Mudança nas unhas. As unhas dos meus pés nunca mais voltaram a ser as mesmas. São todas mutantes, gente. Todas são diferentes. Tem um dedinho do pé que a unha até nem quer nascer. Mudança no sistema nervoso. Eu tive uma fúria durante a quimioterapia. E eu acho que isso se deve à falta de sono. Ainda vou falar sobre essa fúria na quimioterapia. Tem gente que não quer, tipo, saber disso, né? Mas eu ainda vou compartilhar sobre essa fúria. Náuseas e vômitos. Neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Essa dor nos nervos, essa coisa que você dorme de manhã, é difícil você dobrar os dedos. É uma neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. E o médico, ele não vai te falar se você não perguntar quais são os possíveis efeitos causados pela quimioterapia. E aí a pessoa fala, eu sinto muita dor, eu sinto muita dor. E ela não sabe por que essa dor. E eu já falei aqui, é a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, que também pode despertar a sua, aquela sua dor extrema,
sabem a fibromialgia, que eu já tinha um pouco e aí se agravou o quadro muito depois da quimio. Queda de cabelo, e isso não é todo mundo, porque existem vários tipos de quimioterapia, correto? Estamos entendidos sobre isso? E pesadelos. Bem, aqui entra um ponto meio chave sobre isso, né, gente? Como eu já contei para vocês, são coisas que a gente não divide, às vezes, com as pessoas muito próximas da gente, porque são pesadelos muito cruéis e são muito reais. Parece que ali dentro do seu cérebro tá trabalhando o bem e o mal, literalmente. Mas não é que você tem o bem e o mal, tudo é produção cerebral. Afinal, a quimioterapia é um composto de drogas que tem como objetivo, não tô falando da oral, tá, gente? Mas eu imagino que a oral também tem esse intuito. Tem como intuito entrar na corrente sanguínea e passar por todas as partes do nosso corpo, procurando célulazinhas mutantes e, consequentemente, matá-las para que não virem tumor, ou então ataca células que estão espalhadas pelo seu corpo e o próprio tumor. Corre na sua corrente sanguínea. Então, ela pode alterar diversos fatores em você querendo ou você não querendo. Às vezes, as pessoas querem você calminho, quietinho, porque isso é sinal de que tudo está muito bem. E isso te leva a se prender e não desabafar sobre determinadas coisas. Por exemplo, eu avisava meu marido que ele tinha que me acordar. Um sinal de gemido era sinal de que ele precisava me acordar. Aí ele me acordava e aí ele falava no outro dia: você tava tendo um pesadelo, né? E aí eu, sim. Ou então durante a noite que ele me acordava, eu falava, ele falava: é pesadelo? É, mas não tinha o interesse em saber qual era o tipo de pesadelo. Isso gerou em mim um medo de dormir e um medo também de permanecer acordado. Às vezes, gente, eu levantava 7 horas da noite e falava: eu vou dormir. Aí todo mundo, minha mãe ou o meu marido, porque eu não sou uma pessoa que tem a indução do sono, né? Eu preciso de medicamento. E aí eu queria ver se eu dormindo pesado, eu não tivesse pesadelos. E isso não acontecia. Não era todos os dias. Então eu experimentava dormir diversos horários diferentes para ver se isso tinha alguma influência nos meus pesadelos. Então, sabendo disso, que a quimio vai para todas as partes do nosso corpo, seja em células que estão se multiplicando, essas células mutantes, ou já no tumor apalpável ou diagnosticado por algum exame, lembrando de novo, gente, que é bom deixar claro isso. Cada organismo age de uma forma diferente e cada um de nós sente de uma forma diferente. Todos aqueles efeitos colaterais que a quimioterapia pode causar, ela pode causar 3 em uma pessoa, 2 em uma pessoa, 5 em outra, todos em uma só. Então, eu quero sempre deixar aqui assim destacado.
Eu até recebi uma mensagem, eu li, de uma amiga falando as pessoas têm livre-arbítrio. Sim, tem livre-arbítrio, mas eu não seria, não levantaria uma bandeira falando tudo o que eu sei, tudo que eu descobri sobre o tratamento do câncer. Eu não levantaria uma bandeira se eu não permanecesse com essa bandeira erguida. E mesmo algumas pessoas sabendo as informações que eu passo, elas ignoram e acabam caindo em algumas ciladas. Então, quando ela está atuando no nosso corpo, no nosso organismo, em algumas pessoas, ela pode gerar distúrbios durante a quimioterapia e o nosso sono, que é o que eu venho falar nesse vídeo. Dei vários exemplos para vocês e aí agora a gente entra e foca só no sono, ok? Os pesadelos e sonhos assustadores geralmente acordam os pacientes e os pesadelos frequentes podem levar ao medo de dormir, ao sono agitado ou à sonolência durante o dia. Amanhã eu vou passar algumas recomendações, algumas coisas que eu busquei durante esse tempo, mas que não impediram de eu ter pesadelos. Eu tive 2 pesadelos muito terríveis durante a radioterapia também. E aí, durante a quimioterapia, eu tive aquele pesadelo que eu contei ontem. Tive outro pesadelo que vinha uma mariposa gigante saindo do teto e ela me puxava. E era uma mariposa imensa, uma mariposa tipo... Sabe a mariposa bruxa que a gente fala, que algumas pessoas têm medo? Então, é uma daquelas, só que maior do que eu, de uns 2 metros de comprimento, com asas que ocupavam o teto inteiro. E eu enxergava o meu corpo, o teto inteiro, o quarto inteiro claro, mesmo que estava escuro, eu enxergava, ora eu apavorada, ora eu olhando aquela cena e eu me esforçando para me acordar e nada conseguia fazer. Então, até que eu conseguia soltar um gemido que era meio estridente e o meu marido me acordava. E aí eu tinha medo de voltar a dormir. Então, teve momentos que eu passei noites em claro, com medo daquelas criaturas voltarem. E são criaturas sempre muito tenebrosas, sabe, gente? Como, por exemplo, aquelas que eu descrevi ontem, eu acho que eu via criaturas carecas porque eu estava careca. Me entendem? E aí, aquilo tudo virava um caos. Outra vez, de um outro pesadelo, é paralisia do sono. Eu tinha a certeza. Tudo isso se enquadra na paralisia do sono, tá, gente? Mas eu tinha certeza que eu tava... Nossa, o vizinho tá falando cada palavrão, gente. Então eu sentia que eu tava deitada, espichada e paralisada. Eu não conseguia mexer um único dedinho da minha mão. Eu não conseguia mexer isso. E vinha uma criatura subindo pela cama e eu sentia as... Sei lá, gente, eu não sei se é pata, eu não sei se é garra, eu não sei se é mão, se é pé. Eu sentia que vinha e vinha até mim aquilo tudo muito ruim e eu não conseguia acordar. Eu já
Fui acordada pelo meu marido sem respirar, porque algo estava me sufocando, me estrangulando, sabe? Então, quando ele me acordou, eu consegui respirar. A sensação de afogamento, sabe? Essa sensação é uma sensação muito ruim e eu tive ela várias vezes, como pesadelos, mas eu não quero assustar ninguém, gente, tá? Mas é importante saber, porque daí você pode avisar alguém, né? Que se de repente você emitir algum som estranho, te acorde. Te acorde. Aí depois, como você vai lidar com isso, eu vou dar algumas dicas amanhã. Mas eu confesso para vocês que eu não consegui fugir de alguns pesadelos. E o último que eu tive foi lá em Barretos. Eu voltava da rádio muito esgotada, gente. Eu ia de manhã, era marcado 8 horas. Eu ia, tinha sempre algumas pessoas que iam e não era o horário delas, mas elas encasquetavam que se elas estivessem lá 7, 8 horas da manhã, elas iam sair mais cedo, então ia no horário da gente. E a gente sempre espera, né? Porque dê a preferência a pessoas mais velhas, a pessoas mais novas. Então, eu mantinha calma, eu sabia que eu ia pra lá 10 para as 8, ia voltar depois das 10. Se eu voltasse 8h10, 8h20, 8h40, era lucro, porque eu ia dormir mais. E numa dessas vezes, eu não tive pela manhã. Eu não consegui dormir pela manhã, eu fiquei acordada. Aí eu almocei, né? Lá na pousada, a Camila pegava a marmita pra gente almoçar. E aí eu comi e eu peguei no sono profundo. E aí eu tive uma paralisia do sono durante o dia, que é tão assustadora como a noite. Eu já tinha tido antes. E aí eu tive. E aí eu já tava sufocando, literalmente, até que a Camila me chamou e falou: mãe, 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 porque tinha alguma coisa de novo vindo por fora, né? O quarto tava semi-escuro, porque a gente ia tirar uma soneca, eu ficava muito cansada depois da rádio também. E aí a gente fechava a veneziana, fechava a cortina, colocava um pano embaixo da porta, fechava a porta do banheiro e ali ficava um ambiente levemente escuro para que pudesse tirar uma soneca e se recompor. E nesse dia que a Camila tinha me chamado, já era a segunda vez, mas esse foi o mais pesado. Tinham várias criaturas tentando entrar no quarto, tinha uma criatura em cima de mim, me esganando, me sufocando, e eu tentava gritar, eu tentava fazer alguma coisa, e aí eu acho que eu consegui gritar por socorro para Camila, porque a Camila não tinha a dica de que se eu emitisse qualquer som estranho me chamar. E ela falou que ela estava ouvindo eu fazer vários sons estranhos, muito estranhos, muito estranhos. E aí ela acordou, mesmo me chamou quando eu pedi socorro, assim. Eu não sei como que eu pedi socorro, porque eu já tava também estupidamente sufocada. Acho que foi meu último grito de vida, assim. E aí eu relaciono isso aqui a todo o processo químico que passa pelo nosso corpo com a quimioterapia e passa pelo nosso cérebro também. E passando pelo nosso cérebro, ele vai atuar no sistema nervoso central, não é? E vai causar alguma reação. O seu cérebro ele vai tentar se defender de um invasor que é a medicação da quimioterapia.
na noite, 2 noites depois do dia que eu tomava a quimioterapia, por exemplo, na noite da quimioterapia e no outro dia, eu fechava os meus olhos e eu enxergava, parece que o meu cérebro desmanchando, sabe? Eu ia dormir e aí aquela movimentação cerebral me dava medo, eu ficava mais tempo acordada, eu dormia já no último, e aí quando eu dormia, às vezes relacionados a isso vinham esses pesadelos. Eu fechava os meus olhos, igual agora eu tô fechando, eu tô enxergando a luz redonda, tô ciente das coisas que tem. E quando eu tava fazendo quimioterapia, não. Eu sentia o meu cérebro como se ele fosse uma gelatina, algo que estava se desmanchando. E com certeza a quimioterapia deve matar alguns neurônios, né, gente? Não entrei bem a fundo nisso, mas isso se deve à nossa perca de memória, à lentidão que a gente fica, algumas coisas que a gente tem como resquício, não é verdade? Então, é essa toda a história. Não acredito que tenha sido anjos e demônios lutando, mas eu acredito que durante um processo tão feroz como a quimioterapia, você está a um fio. E aí, muita gente morre, gente. E você está a um fio. E isso mexe muito com o cérebro, que ele é racional. Ele não é emocional, ele é racional. Ele vai lutar contra o que está atacando ele. E nessa luta, a gente pode ser levado a acreditar que é todo o seu processo racional que tem que ser colocado lá no chão para que seu cérebro adormeça e todo o efeito da quimioterapia faça o que lhe é desejado: matar, acabar com células cancerígenas do nosso corpo quando ela é capaz. Óbvio que quando você tem fé, quando você tem uma crença, quando você acredita num Deus que está te protegendo, quando você acredita que Jesus está ali te guardando, é vexatório você contar coisas assim, porque parecem coisas muito obscuras. E aí você guarda segredos ou você não lembra deles para que ninguém te julgue como uma pessoa que tem um lado mal. Aí eu lembro sempre que eu não contava para minha mãe porque eu tinha medo. Eu só falava pro meu marido que era um pesadelo, mas dentro de mim existia uma guerra interior falando: mas gente, eu oro, eu tô com tal coisa, eu isso, eu aquilo. Como que isso pode estar acontecendo comigo? Eu tenho tanta fé. Me leva pra luz, me leva pra luz. Até que eu comecei a entender esse processo da quimioterapia, que entra na corrente sanguínea e passa por todas as partes do nosso corpo. Todas. Tirando aquelas pessoas mais abastadas que usam aquela touca que congela os folículos capilares, então preservam o cabelo ali, lindas, belas e plenas. Essa touca é assunto para outro vídeo, mas para nós, réis mortais, a quimioterapia ela passa por tudo quanto é pedacinho de célulazinhas minúsculas, células grandes, células todas. Elas passam.
E não é por falta de fé, não é por falta de você orar, não é por falta de você acreditar, não é por falta disso. É química. E química, às vezes, nenhum professor ele consegue explicar direito pra gente, não é? Quem de vocês aqui que lembra todo o processo de física e química que os professores ensinaram lá no ensino médio? Alguém, né, vai se sair ali de uma sala de aula para fazer algo relacionados a números, a dados, a porcentagens e a fórmulas e a etc de coisas. Mas a maioria de nós vai sair querendo esquecer todas essas fórmulas e essas coisas porque era muito difícil alguém passar com a nota, sabe, 8, 9 e tirar um 10 em uma matéria dessa. Eu lembro que era terrível, porque eu nunca conseguia passar de 8. Eu nunca conseguia, isso sempre me constrangeu. Então, mais uma vez, não é porque você não acredita que tem um ser iluminado te protegendo. Não é porque você não acredita em um Deus, que você não acredita na cura. Eu já fui muito julgada aqui no canal porque eu não falava muito sobre isso, né, gente? Eu já fui xingada aqui no canal, chamada de herege, porque eu não relacionava religião com o canal. Agora eu me vejo muito mais calma para falar sobre isso, para dizer para vocês que a gente sempre espera por um milagre. Ele acontecendo ou não do jeito, da maneira com que a gente quer, acontece um milagre. Seja de você permanecer vivendo, seja de você passar desta para uma outra vida, seja você morrendo. Tem crenças diversas sobre a morte, então não quero me focar numa só. Seja você sendo elevado, seja você indo para lugares muito inferiores, entendem? Não diz respeito a isso. Você é você com a sua fé, com a sua composição orgânica, única, plena, amada. E seja você permanecer vivendo ou você morrendo, existe um milagre. Deus fala com você, Jesus fala com você, Espírito Santo fala com você. E você tem uma leve noção das coisas que podem acontecer. Mas nada te impede de permanecer ali, agarrado à sua vida, lutando por ela, mas lembra sempre. Tem coisas que não diz respeito a nós. Tem coisas que nós devemos passar, tem coisas que nós devemos superar e tem coisas que simplesmente fogem de qualquer vontade terrena que a gente tenha. Ok? Grande beijo no fundo do coração, tamo junto e vamos que vamos.